Olá, meus amigos do nono ano, mais uma vez, professor Leandro com vocês, e nessa aula a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na aula passada, na última aula direcionada para vocês do nono ano, onde nós falamos de regimes totalitários. Hoje nós vamos falar do fascismo italiano. Fascismo, uma palavra que está na moda, né? Infelizmente, muitas pessoas com posturas fascistas, muitas pessoas com políticas fascistas. Vamos entender um pouco melhor disso hoje. Bem, o fascismo ele surge na Itália em 1919, quando surge o Fasci Italiani di Combattimento. Foi criado por Mussolini, essa frente fascista que tem esse face aí, significa feixe, tomando como base um elemento alegórico, né, uma imagem do Império Romano, onde você tem um feixe, ou seja, várias varetas, vamos dizer assim, né, várias pequenas varetas juntas, formando um feixe forte, segurando um machado. Essa imagem foi atribuída, né, ela foi pega por Mussolini para designar esse fascismo italiano, esse feixe, esse face italiano de combatimento, em que ele juntaria as pessoas para tornar a Itália mais uma vez forte. Só que ele usa de métodos nada, vamos dizer, democráticos para isso. Ele foi expulso do Partido Socialista em 1914 porque tinha ideias de entrar na guerra, de fazer com que a Itália entrasse na Primeira Guerra Mundial, lutasse na Primeira Guerra Mundial, ideias que eram completamente contrárias às ideias socialistas. Então ele é expulso do Partido Socialista e monta essa frente italiana de combatimento. Uma milícia mesmo. Ele monta com pessoas que julgaram que a Itália não foi muito bem na Primeira Guerra, que a Itália deveria ter tido uma sorte melhor, que ela deveria ter tido uma parcela maior, né, uma fatia maior do bolo, digamos assim. E, no entanto, depois da guerra, a Itália não tinha conseguido uma posição confortável. Então, ele vem com esse discurso, um discurso do fascismo, um discurso de que a Itália é forte, de que a Itália deveria já tinha sido um Império Romano e tinha tudo para voltar a ser, não deveria ficar naquela situação, um nacionalismo exagerado, culpando sim os socialistas. Ele começa a ter adeptos, pessoas que na Itália imaginavam que a Itália poderia ser mais forte. Como dissemos nos regimes totalitários, burgueses que tinham medo da ascensão do socialismo, ou comunismo, se preferirem. Então as pessoas vão apoiando o Mussolini. É criado um grupo chamado os Camisas Negras, os apoiadores do Mussolini, que usavam de extrema violência. Era um grupo de milicianos, de um exército propriamente dito, que costumava se vestir de negro, daí o nome As Camisas Negras. E esses caras eles começam a tocar o terror na Itália, certo? Em outubro de 1922, mais precisamente no dia 28, acontece a Marcha sobre Roma. O que foi a Marcha sobre Roma? Os Camisas Negras de toda a Itália, de todas as partes da Itália, resolvem se encontrar em Roma, capital italiana. Como eles tinham um histórico de violência, como eles tinham um histórico de serem extremamente brutos, violentos, boa parte da população fica com medo, inclusive o rei Vítor Emanuel III, o rei da Itália. Os Camisas Negras se reúnem, vêm de toda parte da Itália para se reunir em Roma, e isso deixa o rei assustadíssimo. E o que ele faz? Qual é o intuito? Qual é o motivo pelo qual os Camisas Negras estão se encontrando ali em Roma? Eles querem pressionar o rei Vítor Emanuel a tirar o seu primeiro-ministro, que é o cara que está ali no governo junto com o rei, né, que ajuda o rei a governar, e nomear o Mussolini seu primeiro-ministro. E assim eles o fazem. O Vítor Emanuel ele fica tão assustado e também
contexto, né, da violência dos camisas negras deixa a Itália tão assustada que o Vittorio Emanuele chama o Mussolini e fala assim, não, beleza, destituo o meu primeiro-ministro, a partir de agora você é o meu primeiro-ministro, você vai me ajudar a comandar a Itália. Só que o Mussolini não ajuda ele a comandar a Itália, ele simplesmente comanda a Itália sozinho, com mãos de ferro, como a gente viu lá que faziam os regimes totalitários. Ele centraliza o poder nas suas mãos e instaura um governo fascista na Itália. E aí a gente precisa falar, inclusive, do apoio que ele tem da Igreja Católica. Uma briga que vinha de muito tempo dos territórios da Igreja Católica na Itália, através do Tratado de Latrão. Mussolini se reúne com o Papa Pio XI e eles decidem que um território ali no centro de Roma, o Vaticano, passa a ser um estado independente governado pela Igreja Católica, liderado pelo Papa. E aí esse Tratado de Latrão faz com que os católicos, certo, apoiem Mussolini. Foi uma estratégia utilizada por ele para ganhar o apoio da Igreja Católica, consequentemente dos católicos. Imensa maioria esmagadora da população italiana na época. Então, ele já tem o apoio da igreja, consequentemente o apoio da população, o apoio das pessoas com mais grana, com medo do crescimento do socialismo. E aí ele instaura um governo fascista na Itália, um governo forte, onde ele governa com as mãos de ferro, certo? Onde ele é totalmente antidemocrático, toma decisões de acordo com a sua própria vontade, como é um regime totalitário, haja visto que já passamos lá na nossa última aula, certo? E uma preocupação particular que eu tenho são esses neofascismos que surgem, né? O neofascismo que está começando a surgir no mundo. Está começando não, né? Já tem algumas décadas que o neofascismo ele vem trazendo, esfregando na nossa cara um nacionalismo exagerado para o lado xenofóbico, onde existe um preconceito com quem não é daquele país, com quem não tem aquela identidade nacional, justo no mundo globalizado que nós vivemos, um desprezo total pela democracia, onde existe uma falsa sensação de que a democracia, de que o povo escolhe os seus líderes, de que seus líderes são eleitos de uma forma democrática, mas a gente tem aí um monte de fake news, né? A gente tem aí alguns, enfim, escritórios especializados em disseminar fake news e determinar, sim, resultados de eleições. A gente tem discursos de ódio vencendo a democracia. A gente tem posturas de representantes políticos, pessoas que deveriam nos representar, que têm uma postura totalmente antidemocrática, que, enfim, primam pela corrupção. Haja visto aí as rachadinhas, haja visto aí assassinatos dentro da Assembleia, dentro da Câmara dos Vereadores, enfim, crimes que eu prefiro deixar para comentar pessoalmente com vocês. Medidas antipovo, também uma característica desse neofascismo, onde parece que ele está ali com o povo, mas quem está contra, quem não é amigo, é inimigo. E esse inimigo, como é que a gente vai tratar esse inimigo? Como é que a gente vai excluir esse inimigo? Das formas mais absurdas possíveis. Não existe diálogo, existe... E aí vocês podem perceber, né, nessa dicotomia, nessa bipolarização, né, de pró e contra. Quem não é a favor de determinado candidato, de determinado governo, está contra e deve ser execrado, e a gente nem ouve, a gente não debate, enfim, são medidas antipovo tomadas contra quem é opositor. Isso é característica do fascismo, do neofascismo, onde se esquece qualquer vínculo de amizade, qualquer vínculo de
trabalho, qualquer vínculo que a pessoa tenha, simplesmente porque ela tem uma opinião política diferente. E algumas pessoas são extremamente intolerantes. Mas isso é assunto para um debate pessoalmente, olho no olho. Falar pela internet pode até parecer bastante leviano. E, enfim, a gente deixa para um próximo encontro, ou melhor, para um encontro pessoal, para fazer um debate sobre esse neofascismo. Correto? Então, fica aí para reflexão da gente. Na aula que vem a gente vem com o nazismo e fecha esse pacote de regimes totalitários. Um beijo e um queijo para vocês. Nos vemos, meus amigos.